Um novo dia e os amigos juntos dentro de um carro estão indo para o hospital. O motivo? O gerente caiu de um skate, emprestado por Fujishiro. Por conta disso, ele teve que ficar hospitalizado. Logo, os amigos estão indo até lá para levar roupas. Só que não. Hana está com uma caixa cheia de equipamentos de pesca, que o gerente havia pedido para ela levar para assim consertar todos eles. No caminho, Sasaki percebe que o hospital que o gerente está hospitalizado é o mesmo que ele recebeu a notícia da doença e fica bem preocupado. Por lá, ao chegarem, ele inventa 1001 desculpas para não entrar, porém, os amigos suspeitam de algo estranho. Sem tempo, o Prota sai correndo de lá. Em casa, o Prota está descamando um peixe e pensando no pior dia de sua vida, o dia em que descobriu a doença. Contudo, Takaki volta para casa e ele acaba fingindo que estava tudo bem, o que não estava. Os dois se juntam para jantar e o Cabelo Rosa acaba perguntando o que houve com Sasaki, já que ele saiu correndo desesperado lá do hospital. O Prota promete que não era nada demais, só algumas bobagens que deveria resolver, mas que agora estava tudo certo. Takaki fica aliviado e avisa que está tudo bem com o gerente. Ocorre que Sasaki está bem fora da casinha e nem ouve um amigo, pensa apenas no pior dia de sua vida. Nisso, fica tão avoado que esquece a geladeira aberta e sai correndo para fechá-la. Ele está bem mal e muito preocupado com o tempo restante que tinha. O dia amanhece e ele está passando mal. Takaki percebe e liga até Every Mart para algum amigo substituí-lo. O Prota, desesperado, vai até o banheiro e acaba deixando o celular cair, mas Takaki pega e começa a ler o que ele estava pesquisando por ali. Sasaki sai do banheiro, pega o celular e diz que acha que seria intoxicação alimentar, já que o peixe que comeram na janta estava há muito tempo na geladeira. Ele está aliviado, mas Takaki não entende o motivo. Por fim, o Cabelo Rosa vai trabalhar e por lá avisa a Ice como o garoto estava, que tiraria o dia para descansar, mas que não era nada sério. Ice acha que não era algo tão simples e que suspeitava que o Prota não estivesse bem, pois há algumas semanas ele havia perguntado a ela o que ela faria se tivesse apenas 2 anos de vida, que tinha caroço nesse angu. Por um lado, Takaki fica bem preocupado e pensativo. À tarde, os amigos saem para pescar robalo. Hana está bem animada, pois eles poderiam ter mais de 80 centímetros, o que também anima Sasaki, que só queria pegar peixes grandes. Os dois chegam por lá e se preparam para pescar. Sasaki está perto de Takaki, enquanto Hana prefere ficar sozinha para assim pegar os maiores. O que acontece, uma vez que só ela consegue pegar. O dia está terminando e Hana avisa aos amigos que iria embora, pois o turno dela havia começado. Já eles ficariam um pouco mais. Por lá, continuam tentando, até que Sasaki fisga um bem grande, mas como de costume, acaba perdendo. Os dois continuam tentando, e durante a pesca, Takaki lembra o amigo que fazia algum tempo que moravam juntos, e se ele desapareceria como da primeira vez, pois ele lembra que o Prota havia falado a ele que não viveria muito tempo, se ele havia dito isso apenas de brincadeira. Sasaki fala que nem lembrava e que era brincadeira. Takaki duvida, pois ele havia dito a Ice sobre viver apenas 2 anos e que ele viu no histórico do celular do amigo uma pesquisa sobre uma doença bem desconhecida. O Prota pede para o amigo não se preocupar porque estava tudo bem. Isso não convence muito Takaki, mas ele manda um ok bem seco pro amigo. Nisso, ele comenta que teve um irmão mais novo e que ele havia ido de arrasta há 3 anos, que ele se preocupa com os amigos e que esperava que Sasaki o entendesse. Dito isso, vão embora. Durante o caminho para casa, o Prota o avisa que não sabia como estava agora, pois ele havia feito um diagnóstico há um tempo atrás e deveria fazer um novo, mas que tinha medo porque deveria repetir o exame e tinha muito medo de descobrir se a doença era real ou não. Takaki fala para o amigo ir, pois ele o apoiaria, se o resultado fosse positivo ou negativo. Os dias passam e Sasaki fica pensativo se iria ou não. Além do mais, ele era grato pela ajuda do amigo, mas não sabia se queria apoio, muito menos se queria voltar para o hospital. O dia está terminando, e lá na Every Mart, Sasaki é surpreendido por um cliente que nunca havia ido até lá. Enquanto o atende, o estranho pergunta ao Prota se Takaki trabalhava por ali. Ele confirma, mas o avisa que ele não estava no momento. O estranho acaba se revelando. Ele é tio de Takaki e ele estava muito preocupado com o sobrinho. O Prota o avisa que não sabia quando ele estaria por ali, e o Velote acaba avisando que voltaria depois. Sasaki está bem preocupado e pergunta se aconteceu algo com Takaki e se poderia ajudar. O velhote o avisa que o sobrinho havia saído de casa há 3 anos e não falava mais com ninguém da família desde a morte do irmão. E para piorar, ele não tinha ido nem ver o túmulo do irmão. Takaki desapareceu da própria família. O turno de Sasaki termina e durante o caminho ele relembra os melhores momentos com o amigo e fica bem ansioso. Ele precisava conversar logo com ele. Sem fôlego, o Prota chega em casa. Por lá,
Takaki pergunta se ele havia marcado a consulta no hospital. Sasaki avisa que ainda não, pois precisava achar o cartão do plano de saúde e precisava ver sobre a escala do trabalho, já que ele não queria mais faltar ao expediente. O amigo tenta ajudar e o avisa que não precisava se preocupar com o gerente. Contudo, o prota fala que não queria ir ao hospital, que precisava de tempo para pensar. Takaki fica com raiva e pede para ele ir rápido, pois poderia piorar e que ele não estava levando isso a sério. Sasaki vai fugir, mas o amigo o impede. Cansado e com raiva, o prota joga na cara do amigo que ele quem estava fugindo, pois o tio dele foi até Evermart e contou tudo para ele, inclusive que ele não foi no túmulo do irmão até agora. Takaki perde a paciência e joga o prota na parede. Fala que ele não sabia de nada e o problema não era dele. O prota diz o mesmo, que o problema da doença era dele e que não precisava da ajuda de ninguém, pois tinha medo de saber mais sobre aquilo e que tinha crise só de lembrar. O cabelo rosa pega as chaves do carro e vai embora. Já o prota quebra toda a casa, mas para quando lembra dos bons momentos que teve por ali com o amigo. Ele cai no choro, desesperado e sozinho, de novo. Em um flashback, vemos Takaki com o irmão. Por lá, ele o consola, falando que deveria ser mais forte do que nunca para sair de lá e ir pescar com ele. Porém, antes de ir embora, o irmão confessa que queria partir logo, para assim não ser um peso para a família. Takaki vira com raiva e acorda em sua minivan. Ele sai de lá, pega sua carretilha e se prepara para o quê? Isso mesmo, pescar. Volta para Evermart e a novidade? O gerente está de volta. Ele confessa que foram 3 longos dias, mas que estava bem, assim como as carretilhas que havia arrumado. Nisso, Sasaki entra na sala, mas o gerente fica confuso. Afinal, aquele dia era escala de Takaki. Ele, então, pergunta o que houve, mas o prota comenta que iria cobrir o amigo. E Hana suspeita que os dois haviam brigado, mas o gerente duvida que uma briga boba não faria Takaki faltar o trabalho. Nishimori, bem fofoqueira, pergunta por que brigaram. Porém, Sasaki dá 1000 desculpas e avisa que o cabelo rosa havia saído de casa e que ele não sabia quando ele voltaria para casa. Logo, veste o uniforme e se prepara para mais um dia de trabalho. Durante o dia, todos os funcionários fofocam por que os dois amigos brigaram e chegam na conclusão de que foi por conta de algum mal-entendido, e bem pesado, pois Takaki não respondia mensagem de ninguém, que deixa todos preocupados. Em casa, Sasaki se sente mais uma vez na vida sozinho e sem amigo. Ele deita no sofá e fica relendo a última mensagem com o amigo, em que ele pedia para ele ir fazer mais um exame, o que o deixa triste. Porém, Hana liga para ele e o chama para sair. Nem preciso dizer para onde. Sasaki não está nada bem e erra todas as jogadas, que deixa Hana com raiva. Ela o avisa que ele não está concentrado e que deveria voltar para o planeta Terra. Ele confessa que estava bem fora da casinha e Hana o ignora, mostrando como que se faz. O tempo passa mais rápido que o normal e os dois estão sentados descansando. Enquanto conversam, Sasaki confessa que o tio de Takaki havia ido até a loja e se ela o conhecia. Hana diz que não, mas manda o reverse, questionando o garoto se aquele era o motivo da briga. Ele diz que sim, mas que não. Bem, mais ou menos. Hana confessa que não sabia muito sobre Takaki, pois conversavam apenas sobre trabalho e pesca, e que, por ela, estava tudo bem. E para o amigo também, já que ele parecia ser feliz daquele jeito. Contudo, ela não achava que aquela briga seria o fim do mundo, pois acreditava que os dois estavam arrependidos e que deveriam pedir desculpas um para o outro. Também diz a ele que no dia em que o acharam, Takaki era o que mais estava preocupado em salvá-lo. Sasaki fala a ela que agora estava decidido. Ele iria atrás do amigo para pedir desculpas. Antes, Hana diz que ele deveria ir pescar em vários lugares, pois assim acharia o amigo. E é exatamente o que ele faz. Durante a semana, durante o intervalo ou no dia de folga, Sasaki sai para pescar para encontrar um amigo. Durante o dia ou até a noite, ele estava decidido em fazer as pazes e também pegar algum peixe. No final do dia, Sasaki está no apartamento e depois de pensar bastante, decide ligar para o hospital e marcar uma consulta. E é o que ele faz. Um novo dia. E por lá, na Evermart, ele fica bem ansioso para a consulta naquele dia. E todos percebem e perguntam a ele para onde iria. Ele confessa que iria para casa, mas Hana e Nishimori o chamam para pescar, mas ele diz que tinha compromisso. Elas acham que ele estava de rolo com alguém. Afinal, achavam que ele tinha brigado com Takaki por conta de alguma mulher. Sasaki diz que não, mas todo mundo acha que ele estava assim de rolo. Fora dali,
Sasaki vai embora em rumo ao hospital. A hora da verdade estava chegando. Afinal, ele iria de arrasto? O que aconteceria com a sua vida? A consulta termina, ele tem o resultado. Porém, antes de pensar no que faria a partir daquele dia, ele decide ir pescar. E, durante o caminho, ele encontra Takaki. O cabelo rosa estava ali, bem na sua frente. Após se encararem, Takaki continua andando como se nada tivesse acontecido. Já Sasaki vai atrás dele tentando puxar assunto. O cabelo rosa tá para poucos amigos e o corta não querendo papo. Porém, Sasaki quer reatar a amizade e o segue até um ponto de pesca. Por lá, ele o avisa que já iria para lá pescar, pois as condições estavam perfeitas para isso. Takaki avisa que iria para outro lugar, mas após ver alguns peixes se aproximando, ele decide ficar por ali também. Sasaki está animado, pois aquela seria a oportunidade perfeita para se desculpar do amigo e fazer tudo voltar ao normal, até que eles quase esquecem que estavam com raiva, mas depois lembram e cada um fica emburrado. Takaki pergunta ao colega se ele não tinha nada de melhor para fazer naquela hora, porém, ele o avisa que aquela era a melhor hora para pescar e que deveria ficar por ali. Sasaki pergunta como o cabelo rosa descobriu aquele lugar, mas ele o avisa que foi apenas de última hora, que não conhecia aquele ponto, que era apenas uma coincidência. E eles continuam pescando, esquecendo e lembrando da briga. Sasaki pergunta ao amigo como ele estava passando o tempo, e ele o avisa que estava morando no carro e que não se importava, mesmo que naquela época fizesse bastante frio. Nisso, ele vê o horário e diz que estava na hora de ir embora. Ele começa a guardar a vara de pescar, enquanto Sasaki permanece por ali, pois aquela era sua última chance de pescar naquele lugar, uma vez que ele havia ido até o hospital. Takaki fica feliz por saber que o amigo havia decidido se tratar, e do nada, Sasaki consegue fisgar um peixe bem grande. Ele fica desesperado, com certeza era o maior peixe que ele poderia pegar na vida. Até Takaki concorda e dá algumas dicas para um amigo e também uma mão. Por fim, eles conseguem pegar o robalo que tinha mais ou menos 1,24 m, quase 1,5 m. Como era uma região de pesca esportiva, eles decidem soltar o peixe. Enquanto veem o peixe ir embora, Sasaki avisa ao amigo que voltaria para a casa dos pais no próximo dia, pois faria o tratamento em um hospital perto de casa, e pergunta quanto à dívida que ele ainda tinha. Porém, Takaki fala para ele não se preocupar. Sasaki, sem jeito, diz estar agradecido por ele o ter salvado quando ele havia caído da ponte, e por tê-lo hospedado em sua casa por tanto tempo, que ele percebeu que o amigo se preocupava com ele, e por um tempo ele foi egoísta por não ter dito aquilo antes. Por fim, ele consegue dizer obrigado como forma de agradecimento a tudo que o amigo havia feito por ele. E por fim, eles voltam ao normal, amigos novamente. No meio da madrugada, Takaki acorda e fica olhando para o lado de fora, até Sasaki acordar e perceber. Nisso, ele se levanta e pergunta o que o amigo estava vendo, e percebe que estava nevando. Takaki, então, convida o amigo para juntos andarem para aproveitar a neve. Enquanto caminham, o amigo fica chateado por ele ter que ir embora tão rápido, mas sabia que seria o melhor para ele. Também pede desculpas por ter sumido por um tempo. Depois de andarem por um tempo, eles param em um ponto de pesca. Sasaki tenta quebrar o clima, que estava bem sério, e lança uma bola de neve no amigo, mas como sempre, erra o timing. Takaki fica pensativo e o avisa que ele fazia o mesmo com o irmão. Então, ele confessa que durante o tratamento, o irmão dele queria muito voltar para casa. Então, ele fugiu do hospital e sem querer foi atropelado por um carro, indo de arrasto. E que, por isso, ele sentia culpa por ter obrigado o irmão a ter ficado no hospital. Por conta disso, ele ficou traumatizado e sumiu, ficando frio com a própria família. Sasaki ouve e fala que ele havia pensado que a vida dele havia acabado e que ele estava bem no fundo do poço, com dívidas e uma vida bem ruim. Porém, com o tempo, ele parou de pensar nesses problemas e começou a aproveitar o tempo com os novos amigos, principalmente enquanto pescavam. E durante essa jornada, ele percebeu que deveria viver por mais um tempo. Takaki tem um flashback e relembra do irmão. Em lágrimas, começa a chorar, emocionado por ver que Sasaki parecia o seu próprio irmão. No outro dia, Sasaki vai até a loja pedir demissão. O gerente não acredita, pois não teria ninguém para cobrir o horário do dia para ele ir pescar. Porém, ele avisa que Takaki voltaria a trabalhar por lá, que ele poderia ficar tranquilo. Nishimori aparece chateada, assim como o cozinheiro e Ice, que despedem do amigo, esperando encontrá-lo algum dia. Por fim, ele vai embora e no meio do caminho encontra Hana, a sua amiga. Ela estava andando com uma caixa térmica, ele acha estranho, mas ela mostra para ele o robalo que ela havia pego no dia, que tinha exatos 1,5 m, maior o que ele havia pego no dia anterior. Ela o avisa que não poderia deixar o amigo ir embora, tendo pego um peixe maior que o dela. Eles começam a rir bastante, e por fim, ela dá uma isca de lembrança para um amigo, e por fim despede, combinando de pescarem novamente no futuro. 2 anos se passam, Takaki está na Every Mart, chamando os amigos para irem pescar. Todos estavam bem atrasados. O gerente fala para ele não apressá-lo, mesmo ele não trabalhando mais por ali. Todos prontos, vão até uma praia, e por lá encontram Sasaki, vivo e feliz, por ter o bem mais precioso de uma vida, os amigos. E é por aqui que o anime termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.